Nós vamos fazer a leitura dos primeiros 6 versículos do capítulo 3. Capítulo 3, Hebreus, os primeiros 6 versículos. E vamos entrar nesta ideia. Cristo é maior que Moisés. Já ouviram falar de Moisés? Mas há um que é maior que ele. E diz assim: por isso, caros irmãos, companheiros na vocação celestial, ponham os olhos em Jesus, que reconhecemos ser o enviado de Deus e o nosso sumo sacerdote. Ele foi fiel a Deus, que lhe deu esta autoridade, tal como foi Moisés. Serve fiel em tudo na casa de Deus. Ora, assim como o homem constrói uma casa é mais importante do que a casa por ele construída, assim também Jesus tem mais importância do que Moisés. Uma casa tem de ser construída por alguém, mas Deus é o construtor de tudo quanto existe. Moisés foi um servo inteiramente fiel em tudo na casa de Deus, dando testemunho das coisas que a seu tempo Deus havia de dizer. Cristo, porém, é como um filho com responsabilidade na casa de Deus, e nós somos a sua casa se mantivermos firmes a nossa coragem e confiança no que esperamos. Amém. Vamos fazendo uma pequena recapitulação. Nos versículos de abertura de Hebreus, estabelecemos que o Filho é a revelação completa e final de Deus. Por isso, é superior aos profetas do Antigo Testamento e à revelação que eles trouxeram. Jesus é maior que os profetas. Dissemos depois, numa discussão alargada, que o Filho de Deus foi mostrado como muito superior aos anjos. Jesus é sem dúvida maior aos anjos, mesmo no estado de humilhação como ser humano. Ele comprovou que a sua tarefa, a sua obra é muito, muito superior. E agora o autor vai voltar a sua atenção para um personagem importantíssimo, fundamental até na sua reflexão, Moisés. E revela que a maneira como Jesus é superior a ele. Lembrem-se, irmãos, que os judeus consideravam Moisés como o maior dos homens, o maior dos profetas. Muitas vezes nas discussões que Jesus teve com os fariseus, com os saduceus, com aquela gente, eles diziam: Moisés disse, mas a lei de Moisés, às vezes não era bem a lei de Moisés, era a interpretação que eles faziam daquilo que Moisés tinha dito. Mas isso para mostrar-vos que Moisés era um personagem de extrema importância para os hebreus. Moisés, irmãos, foi um mediador através de quem Israel recebeu a lei. Moisés foi aquele que trouxe a aliança, a adoração do tabernáculo, a identidade nacional daquele povo, até podemos dizer o judaísmo. Então Moisés é um personagem extremamente importante. E este capítulo 3 vai começar com esta ideia. Portanto, pelo que, já que Jesus é maior que a revelação do Antigo Testamento, Jesus é maior que os anjos, Jesus é superior, o seu sacrifício é extraordinário, então há uma figura com a qual nós temos que compará-lo também. Esta ligação entre aquilo que veio antes e aquilo que vai ser introduzido. É também interessante, irmão, referir que o autor dirige-se diretamente aos seus leitores como irmãos santos, participantes da vocação celestial. E eu gosto disto, irmãos, porque eu já referi aos irmãos que os crentes a quem o autor está a escrever eram homens e mulheres que estavam vacilantes na fé, estavam a passar por tempos de luta, por tempos de dificuldade, tinham questionamentos sobre as suas ideias, estavam a fraquejar na fé, mas apesar disso o autor diz: vocês são irmãos santos, participantes da vocação celestial. São santos, como dissemos ainda há pouco, porque foram redimidos pelo sangue de Jesus. É isso que os torna santos. São separados por Deus para si mesmos. São irmãos, porque o seu irmão mais velho, amém, vimos há bocado, não se envergonha de nos chamar irmãos. São irmãos porque o seu irmão mais velho, Jesus, os fez entrar, nos faz entrar dentro da família de Deus. E por isso tornam-se participantes de uma vocação superior.
há uma vocação superior, uma vocação celestial. Esta expressão, vocação celestial, ocorre só uma vez no Novo Testamento. É interessante. E diz respeito tanto à iniciativa de Deus, quanto à participação dos crentes do reino espiritual. E está em contraste com a esfera terrena. Vejam, irmãos, não somos só cidadãos terrenos. Temos uma vocação espiritual, uma vocação celestial, diz o autor. O autor refere isto para que os leitores tomem em consideração Jesus, porque Jesus é a razão de nós podermos participar de uma alta vocação, não só uma vocação terrena, mas uma vocação celestial, um reino superior. Quem é que nos introduz? A pessoa de Jesus Cristo. Irmãos, para enfatizar a grande missão e o grande ministério de Jesus, porque lembrem-se, irmãos, a figura do autor, a figura que o autor quer destacar é Jesus. Não quer diminuir os outros, já disse isso aos irmãos. Não quer pô-los de lado, não quer desvalorizá-los, mas o objetivo é dizer que Jesus é maior. E para valorizar ainda mais a Jesus, ele vai referir-se a Moisés. Eles e Moisés na antiga aliança. Esperemos ter tempo para introduzir a nova aliança. Moisés na antiga aliança teve um chamado, uma chamada, um ministério similares ao de Jesus em muitas coisas. O autor faz isso para revelar que Jesus é superior a Moisés, o grande líder dos judeus. O grande líder. Eles, quando esta gente, estes crentes, estes irmãos nossos, estavam a pensar voltar a Moisés, estavam a pensar voltar porque ele era um grande líder, sem dúvida. Mas o autor quer nos dizer que Moisés foi o trabalhador na casa. O dono da casa é Jesus. O dono da casa é Jesus. Irmãos, a voz de Moisés havia se tornado virtualmente a voz de Deus no pensamento hebraico. Virtualmente, quando se referia ao nome de Moisés, é como se estivesse, e aquilo que Moisés dizia, é como se estivesse a dizer aquilo que Deus dizia. Um apelo a Moisés respondia a todas as perguntas. Havia alguma dúvida? O que é que diz Moisés? O que é que Moisés disse? O que é que Moisés ensinou? Oi, está respondido. Está respondido. A transferência de fé, de lealdade de Moisés para o homem da Galileia, de Moisés para o filho do homem, era uma questão difícil para aquela gente. A pressão para retornar a Moisés era constante. Constantemente a família, os amigos com quem eles se relacionavam, eles, porque as relações dos judeus eram entre os judeus, os que eram próximos eram eles. Havia uma pressão constante para eles voltarem a Moisés, para eles voltarem às antigas práticas. Se os irmãos lerem o discurso de Estevão, lá no capítulo 7 de Atos dos Apóstolos, dá para ver, dá para revelar a visão que os judeus tinham em relação à grandeza de Moisés. Moisés o grande. Ninguém contribuiu mais do que ele para a nação de Israel. O autor vai comparar Jesus e Moisés. Eles, como mediador da antiga aliança, ele ocupa um lugar singular na história judaica. Deus o utilizou de maneira extraordinária. Deus o utilizou de maneira extraordinária. Irmãos, o autor não vai esconder isso. Utilizou para libertar entre 2 a 3 milhões de escravos, conduziu-os para fora do Egito, fez deles uma nação organizada, com Deus como o seu rei, o seu senhor. Tinham as melhores leis que qualquer outra nação do mundo. Ele ensinou-os, julgou-os, orou por eles, conduziu-os durante 40 anos no deserto. Extraordinário. Quando precisaram de pão, lá foi Moisés a orar. Quando precisavam de água, lá ia Moisés. Grande líder, coisa extraordinária. Moisés, irmãos, foi profeta daquele povo, foi sacerdote, foi o homem da lei, o legislador, foi quem liderou a igreja, o juiz, o intercessor do povo. Quantas vezes encontramos Moisés a dizer: Senhor, olha, se não dá para salvar esta gente, arrisca-me a mim também. Vamos juntos.
Era um intercessor, aquele que estava lutando pelo povo, clamando a Deus. Escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia, organizou todo o sistema religioso, todo o sistema cerimonial, instituiu o sistema sacerdotal. Tudo foi pela sua liderança que o tabernáculo foi constituído, foi construído. O povo viu a glória de Deus a baixar sobre o tabernáculo. Mesmo antes do tabernáculo havia lá um lugar onde Moisés entrava, a nuvem vinha, a glória de Deus lá estava. Quando ele saía, era só resplendor. Certa ocasião diz isso a Moisés: olha, traz lá o povo junto ao monte que eu vou falar com eles. Trovejava e falava a todo lado. Aquela gente disse: Moisés, vai lá tu e traz a mensagem, porque isto é complicado. E Moisés ia. Que homem extraordinário, que homem extraordinário. Foi um homem cheio do Espírito Santo. Recebia diariamente as instruções do próprio Senhor. Sinais, maravilhas, confirmaram o seu ministério, o seu ensino. A Bíblia diz que Deus falava com ele face a face. Extraordinário, extraordinário. Mas Hebreus revela-nos o segredo deste homem. Diz o versículo 2 que Moisés era em tudo fiel à casa de Deus. Irmãos, o segredo de Moisés estava na sua fidelidade a Deus, na sua fidelidade àquilo que Deus lhe trazia. Os israelitas olhavam para Moisés como o seu mediador. Era aquilo que eu vos dizia: olha, Moisés, vai lá ao monte, fala tu com Deus, fala lá em nosso nome, ouve o que Deus tem para dizer, e nós estamos cá para ouvir e para obedecer. Esta parte era assim um bocado menos verdade. Era ele que cruzava aquele fosso entre Deus e o povo. Lá ia Moisés, lá vinha o autor inspirado que escreveu o último capítulo de Deuteronômio. Estou convencido que não foi Moisés que escreveu sobre a sua própria morte, mas também podia ser. Mas falando da morte, Moisés disse: desde então nenhum outro profeta se ergueu em Israel como Moisés. Coisa extraordinária. Nenhum outro como Moisés. E nós sabemos que o povo hebraico, o povo judeu, tinha esta estima pelo seu profeta Moisés. Contudo, e é disto que o nosso autor está a falar, Deus ia cumprir a profecia que o próprio Moisés apresentara. O Senhor teu Deus te despertará um profeta do meio de ti, do meio dos teus irmãos como ele, a ele ouvirás. A ele ouvirás. Que a palavra que sair dos seus lábios não é uma palavra qualquer, é a palavra do próprio Deus, é a palavra do próprio Deus. Séculos mais tarde Deus cumpriu, ergueu um profeta ainda maior, o seu próprio Filho, Jesus Cristo. E então estamos nesta situação. Recordamos, irmãos, a razão do autor dos Hebreus estar a comparar Jesus com Moisés. Eram judeus, cristãos, pressionados a regressarem às cerimónias, a regressarem aos estatutos dados por Deus à sua nação através de Moisés, voltar à circuncisão, voltar a sacrificar animais, voltar ao templo, voltar às leis, voltar àquelas coisas todas. E uns pareciam não compreender claramente que esses sacrifícios, esses rituais eram temporários. Não conseguiam perceber. Apenas até ao tempo do perfeito sacrifício, do perfeito Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Essa parte da antiga aliança fora cumprida em Cristo. Estava feito. Agora Deus estabelecera uma nova aliança com a humanidade. Não era uma aliança, irmãos, que se baseava na lei mosaica. Já não tinham de considerar Moisés como a sua autoridade para tudo o que tivessem de fazer ou deixar de fazer. Era uma nova aliança, baseada na autoridade do Filho de Deus, tornada eficaz pela sua morte, confirmada pela sua ressurreição. Era uma aliança superior, era uma mensagem superior, era um profeta superior. O autor, irmãos, dá a devida honra a Moisés. Eu aprecio isto, irmão. Eu aprecio isto. Devemos dar a devida honra uns aos outros. Mas o honrado dos honrados, se isto se diz em português, é o Senhor Jesus Cristo. Apagou-se o PowerPoint, mas há de haver luz, não tarda nada. Irmãos, o autor dá a devida honra a Moisés. Não lhe retira a autoridade, de forma alguma, para mostrar que Cristo é superior. Ele não precisa de fazer isso. Ele não precisa retirar a autoridade que Moisés teve, o ministério que Moisés teve, aquilo que Moisés fez para valorizar Cristo. Não. Cada um, diz o texto, tem o seu lugar na casa de Deus.
Cada um tem. Cada um de nós tem o seu lugar na casa de Deus. Ambos, Jesus e Moisés, é interessante, foram fiéis na sua missão. O autor está a dizer, ambos foram fiéis, ambos cumpriram a missão. A lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade, obrigado, irmão Adelino, vieram por Jesus Cristo. É verdade, Deus usou Moisés para trazer a lei até nós, a lei que nos dizia que nós somos miseráveis pecadores, mas Jesus veio dizer, é verdade, vocês são miseráveis pecadores, mas há uma graça de Deus, há uma verdade de Deus que veio através de mim, e por isso a minha lei é maior que a de Moisés. Amém? Os irmãos, ajudem-me. Eu ainda estou com força na última aula, mas vocês têm que me ajudar. A lei de Moisés era boa, não há dúvida. Mas em Cristo temos uma revelação superior de Deus, uma revelação superior do seu amor, uma revelação superior da sua graça, uma revelação superior da sua verdade. Em Hebreus enfatiza a fidelidade de Moisés e a fidelidade de Jesus. A palavra fiel significa firme na defesa, na observação do dever, leal, verdadeiro a uma pessoa, alguma coisa que está preso por uma promessa, alguém que é honrado, alguém que é digno de confiança. Moisés foi fiel. Não existe dúvida que Moisés foi fiel a Deus. Não há dúvida nenhuma. Foi fiel ao seu povo. O mesmo aconteceu com Jesus. Fiel ao Pai, fiel à sua missão, fiel a cada um de nós. Moisés, irmãos, como eu vos dizia ainda há pouco, amou tanto o seu povo que estava disposto a morrer com eles se Deus não os perdoasse. Mas pronto, é isso. Jesus amou-nos tanto que deu a sua vida por nós, enfrentando a morte na cruz. E hoje Moisés manteve as suas promessas para com o seu povo. Jesus fez e faz o mesmo. Ele é digno da nossa confiança. Jesus é maior porque possui uma nomeação superior. Jesus é maior porque possui uma nomeação superior. A ênfase do versículo 2 que nós lemos não deve ser colocada no facto de Jesus ser fiel, mas do facto de que Deus o constituiu. Foi Deus quem o constituiu, foi Deus quem o enviou, foi Deus quem o constituiu sobre a sua casa. Ele foi constituído, diz o texto, como apóstolo e sacerdote no programa redentor de Deus. Cristo é o apóstolo que vem estabelecer o programa de Deus. Ele é o sacerdote que vem cumprir. Moisés também foi fiel. Foi fiel, irmãos, em toda a casa, mas a casa não era de Moisés. A casa é de Deus. A casa é de Deus, não de Moisés. Mas a sua constituição foi para um ofício inferior. Foi para um ofício inferior na economia de Deus. No que diz respeito à fidelidade, Hebreus concede honra a Moisés. Uma honra, podemos dizer, em alguns aspectos semelhante à que deu a Cristo. Mas em relação à posição, não. A posição de Jesus é superior. A função de Jesus é superior. O lugar de Jesus é superior. O texto está-nos a dizer que Jesus é introduzido como apóstolo, como sumo sacerdote da nossa confissão. Ele, Jesus, combina na sua missão redentora, na sua missão salvadora, tanto o papel apostólico de Moisés, quanto a função sacerdotal de Arão. Jesus tinha nele esta dupla funcionalidade. A palavra apóstolo, nós sabemos, significa enviado. Inclui a ideia de uma missão, de alguém enviado a realizar uma certa tarefa. E é interessante que só aqui é a única vez no Novo Testamento onde Jesus é chamado de apóstolo. A única vez. Porque o autor desejava vincar que Jesus é o enviado pelo Pai. Jesus muitas vezes disse isso. Ele, referindo-se a si mesmo, disse que foi o Pai que o enviou. Por isso, ele devia obediência somente ao Pai. Quando Deus envia alguém a realizar uma tarefa, dá-lhe a autoridade, o poder, a capacidade para cumpri-la. Jesus foi enviado pelo Pai e levou a sua missão até ao fim. Irmãos, os dois termos usados para Jesus, apóstolo e sumo sacerdote, descrevem-no de uma maneira dupla em relação à sua missão e ao seu ministério.
Ele não tinha só uma missão, tinha um ministério. Não tinha só um ministério, tinha uma missão. Como apóstolo, foi enviado pelo Pai. Ele é o embaixador, o representante de Deus junto de todos nós. Veio ao mundo, foi enviado, veio trazer a mensagem do Pai, veio anunciar que o reino de Deus tinha chegado. Tinha uma missão de embaixador, como representante de Deus, como sumo sacerdote. Foi nomeado para permanecer perante Deus como representante de todos nós. Diante de Deus lá está Ele. Ele está lá a representar-nos. Está lá diante do Pai. Está lá ao apresentar-se perante Deus. Transporta no seu coração o peso, as preocupações pelo seu povo. Há uma figura interessantíssima no Antigo Testamento sobre o sumo sacerdote. Diz que ele colocava um colete com as pedras, simbolizando o povo, simbolizando as tribos. E ele levava lá no seu coração, junto a Deus, levava o povo com ele. Irmãos, Jesus, o nosso sumo sacerdote, leva-nos nas mãos, leva-nos nos pés, leva-nos no lado. Houve o preço que Ele pagou e Ele leva-nos à presença do Pai. Leva as nossas preocupações, quer como apóstolo, quer como sumo sacerdote. Jesus é o nosso mediador. Ele revelou-nos Deus. Foi isso que Ele veio fazer, revelar o Pai, revelar a sua vontade. O Pai tornou-se visível para todos nós através de Jesus, mas também leva a Deus as nossas necessidades. Como apóstolo traz-nos o Pai, a sua voz, a sua mensagem, mas também como sumo sacerdote leva as nossas necessidades a Ele. Irmãos, a verdade objetiva que nós professamos como cristãos foi entregue por Jesus. O nosso Evangelho é aquele que Jesus nos trouxe. Ele veio trazer o Evangelho, Ele veio trazer a verdade, Ele veio trazer-se a si mesmo, Ele é a verdade. Então, a verdade objetiva, o Evangelho que nós vivemos, aquilo que nós professamos, e por isso nos chamamos cristãos, foi entregue por Jesus. Foi Ele que trouxe, como nosso apóstolo, Ele trouxe isso. E foi realizada essa vontade, esse plano, essa obra redentora, foi realizada por Jesus como nosso sumo sacerdote. Jesus, o enviado por Deus, de facto representa Deus perante a humanidade. Jesus, como nosso sumo sacerdote, representa a humanidade diante de Deus. Ele veio trazer Deus à humanidade e agora leva a cada um de nós à presença do Pai. Cristo, irmãos, é possuidor de uma dignidade maior que a de Moisés, muito maior. O seu relacionamento com a casa de Deus é diferente do relacionamento que Moisés tinha. Jesus é o edificador, não o administrador. Ele é o dono, não é o empregado. Por edificador, irmãos, entendo aqui, explico aqui, não somente o contraste, o contratanto, o operário, não, mas o autor da obra, o criador da obra, o dono da obra. Lembrem-se que começámos por dizer que Jesus é o criador de todas as coisas. Não só o criador, mas o sustentador, aquele que provê a casa, o dono, o arquiteto, o investidor, o construtor, o fornecedor, aquele que imaginou, aquele que idealizou, aquele que é proprietário. A comparação entre Jesus e Moisés não é somente de edificador e casa, mas de filho e servo. Interessante. Vai dizer o nosso autor que Moisés foi um servo extraordinário, mas Jesus é o filho. Apesar de ele ter dito que não veio para ser servido, mas para servir, não deixou de ser o filho. A maneira como ele serviu revela quem ele é, revela a profundidade da sua missão. Nesta casa de redenção, na casa da salvação, Moisés foi fiel como servo, sem dúvida, veio servir a Deus, veio anunciar muitas coisas, mas Cristo como filho foi fiel não na casa dos outros, mas sobre a sua própria casa, a casa dele. Amém. Ele, Moisés,
foi humilde, foi um humilde servo, cuja tarefa era registar o que Deus fez, o que Deus disse. É interessante, irmãos, cada vez que Moisés ia lá ao monte, Deus dizia: olha, rapaz, escreve lá conforme o que eu disse, olha, faz tudo conforme o que eu disse. Essa era a tarefa do servo fiel, fazer como ouviu, anunciar como ouviu, escrever como ouviu, ensinar como ouviu. Jesus, irmãos, foi fiel como filho sobre a sua própria casa. A casa na qual Moisés trabalhou era de Cristo. Amém. Interessante, extraordinário. Esse Moisés tão grande, tão poderoso, trabalhou tanto, tão extraordinário. O autor está a dizer, ele trabalhou para Cristo. Eles, para nós isso se calhar hoje é fácil de aceitar e compreender, mas pensem lá nos judeus. O homem da Galileia, o homem de Nazaré, o filho do homem, a casa, Moisés trabalhou para ele, mas como é que é possível? Quando Jesus disse isso, então, Moisés já morreu, tu nem tens 30 anos ou 40, como é que isso é possível? Antes de Moisés ser eu sou. Foi para mim, é somente o servo. É somente o servo. Ele governa em toda a sua casa que lhe foi confiada por Deus. O pastor Vidal falou-nos do José que servia lá na casa, tinha tudo na mão, até um império do faraó, mas a casa não era dele. Bastava uma palavra do faraó e tudo mudava. A casa não era dele. Serviu como servo Moisés na casa de Deus. Porém Jesus é imensamente superior a Moisés. Não é servo, é filho. Não está na casa para administrá-la, e sim estabelecido acima dela como Senhor e ao mesmo tempo como seu construtor. Ele é o Senhor, Ele reina, Ele ordena. Moisés serve. Sua casa, é interessante a conclusão que o autor vai tirar, sua casa é a sua igreja. Que interessante, o versículo 6 diz, e nós somos a sua casa. Que interessante. Nessa constatação, o apóstolo une-se a todos os que creem. Todos os que creem fazem parte dessa casa. Todos os que creem fazem parte dessa casa. Casa somos nós. O papel desempenhado por Moisés foi de servo. Moisés havia sido servo de alguém superior a si mesmo. Irmãos, quando nós servimos a alguém é porque esse é superior a nós. A não ser quando nos servimos uns aos outros, que devemos ter a posição de irmãos. Mas Moisés serviu a alguém que era superior a ele, muito superior a ele. Moisés, apesar de ser importante, serviu no papel preparatório, não do cumprimento. Ele preparou, ele anunciou alguma coisa, ele deixou alguma coisa que Jesus veio a cumprir. Jesus, irmãos, é infinitamente superior a Moisés, assim como um filho é superior a um servo. Na referência a Jesus como filho, versículo 2, versículo 5 do capítulo 1, e como pessoa que está sobre a sua própria casa, temos uma alusão clara à divindade de Jesus. O povo percebia que o povo de Israel era casa, era possessão de Deus. Quando o autor está a dizer que a casa pertence a Jesus, está a dizer Jesus é o Deus lá do Antigo Testamento, é o Deus do Novo Testamento, é Ele que nós servimos. Em Moisés temos uma promessa, no fim temos o cumprimento. Ele veio para cumprir toda a revelação de Deus. Moisés, irmãos, tinha cumprido a sua tarefa e falecido. Não sabemos onde é que ele foi enterrado, mas que faleceu, morreu. O filho não era para uma geração. O filho não era para 2 gerações. O filho não era para 3 gerações. O filho governaria e governa a casa de Deus para sempre. Moisés passou, por maior que Moisés tenha sido, ele passou. O filho não. O filho permanece. O filho permanece. Temos então, irmãos, aqui 3 pares de comparações. O autor está a fazer 3 comparações. Jesus, Moisés, o patrão, o dono, o construtor, o Senhor e a casa, Deus e o universo. O ponto principal, irmãos, é que Jesus é digno de mais glória do que Moisés, na mesma medida em que Deus tem mais honra ou mais glória do que o universo que Ele criou. O universo é extraordinário, há uma glória extraordinária. A gente olha para a natureza, a gente vê isto tudo e ainda não descobrimos nada e vemos, é glorioso. Mas quem o criou é muito maior do que a criação. Ou não? O irmão olha para um bonito carro, fica aí, coisas bonitas. Mas quem o inventou, quem o criou, é maior. É
maior, é superior, é superior. Jesus é superior. O irmão, note que aqui em Hebreus capítulo 3, estes 6 versículos que lemos, ele usa a palavra casa, que significa tanto edifício onde alguém vive, como também quem lá vivia. No Antigo Testamento, Israel era a casa, a habitação de Deus. A casa, a habitação de Deus. Deus vivia entre os israelitas, que eram a sua família como nação. Moisés até chegou a dizer: Senhor, se não fores connosco, não nos faças sair daqui. Era a nação, Deus vivia lá. Moisés foi escolhido para ser o servo especial de Deus na casa de Deus. O povo não era de Moisés, o povo era de Deus. A casa não era de Moisés, a casa era de Deus. Ele tinha a missão de levar a cabo os mandamentos de Deus, não de Moisés. Mesmo então, já era o Cristo pré-encarnado, o Cristo interno, o anjo do Senhor que estava sobre a casa de Deus, dando os mandamentos. Irmãos, Deus concedeu a Israel bênçãos materiais, bênçãos físicas, uma herança nacional, mas apenas os que verdadeiramente acreditaram, verdadeiramente aceitaram as provisões divinas para o perdão, para a vida, foram salvos. Sabemos que muitos deles morreram no deserto porque não acreditaram nas promessas de Deus. Eles eram a sua casa, a sua família espirituais, tal como nós agora, irmãos. Se continuarmos a confiar em Cristo, também somos a sua família espiritual. Vejam que o versículo 6 diz: nós somos a sua casa, se mantivermos, se guardarmos firme a nossa relação com Ele, a nossa confiança com Ele, a nossa confiança naquele que aguardamos, naquele que esperamos. Esta casa, irmãos, não se referia ao tabernáculo, mas à comunidade da fé. Não é o edifício, os edifícios passam todos, irmãos. Mas as pessoas, a comunidade da fé, não fala de uma casa de Moisés, Israel, e uma de Jesus, a igreja. É interessante. Diz que ambos foram fiéis numa única casa. A casa de Deus. A casa de Deus. O que nos fala de uma continuidade entre a antiga aliança e a nova aliança, na revelação que Deus vai trazendo, na revelação progressiva. Dizia-vos de manhã, os crentes da antiga aliança eram salvos pela fé em Jesus que havia de vir. Nós somos salvos pela fé no Jesus que já veio e que está entre nós. O ministério, irmãos, de Moisés foi limitado no tempo, no espaço, mas o de Cristo é universal, é eterno, permanece para sempre. Moisés derrotou Faraó, libertou o povo de Israel. Jesus derrotou o diabo, o inimigo das nossas almas, e liberta a todos os homens que o confessem como Senhor. Eles foram pedido aos hebreus que fixassem os seus pensamentos em Jesus. O versículo 1 diz isso: olhando para Jesus. Até poderem entender plenamente a importância do ministério de Jesus como apóstolo, como sumo sacerdote, tinham que olhar para Ele e, compreendendo esse ministério de Jesus, compreendendo o que Jesus veio fazer, compreendendo o que Ele veio operar, deviam responder a isso. Irmãos, não basta compreender, é preciso responder, é preciso viver de acordo com o mesmo sucede connosco. Jesus é o embaixador de Deus. Temos de aceitar a sua mensagem. Temos que reconhecer a sua autoridade. Se o aceitamos como nosso sumo sacerdote, então podemos aproximar-nos de Deus na base do seu sacrifício, na sua intercessão, em vez de ser através do sacerdócio levítico, ou na base de sermos bons ou das boas obras. Já não precisamos disso. Se Jesus é o nosso sumo sacerdote, podemos chegar a Ele com confiança na presença de Deus. Não preciso de nenhum mediador, homem, aqui nesta terra, não. Jesus abriu o caminho. Jesus abriu o caminho. Moisés e Cristo. Vamos concluindo esta nossa reflexão. Moisés e Cristo. O que é que este texto nos ensina? Ensina-nos que Moisés foi sumo sacerdote. Interessante. Profeta, legislador, sumo sacerdote, líder. Mas Jesus é um sumo sacerdote especial. Sumo sacerdote eterno. Moisés administrava a casa de Deus. Era um funcionário, um alto funcionário, um alto quadro, um líder dos líderes, mas mesmo assim a casa não era dele. Ele administrava. Jesus é o edificador da sua casa. Ele é a rocha sobre a qual todo o edifício está construído, está levantado, está desenvolvido. Moisés foi um servo extraordinário. Poder a Deus.
que a gente pudesse viver uma vida de servidão semelhante à de Moisés. Mas Jesus não é o servo, é o filho. Amém. Moisés tinha um papel para preparar o caminho. Cristo veio cumprir toda a lei de Deus. Moisés tinha um ministério limitado no tempo, no espaço. Serviu durante 40 anos o povo e sempre no deserto. Coitado. Vocês já imaginaram isso? 40 anos que ele viveu no deserto. Jesus tem um ministério universal, um ministério eterno. Está aqui connosco nesta tarde aqui no Porto, mas está em qualquer lugar do mundo ou do universo, em qualquer época, em qualquer tempo. Irmãos, o autor lembra, e concluo com isto, não vamos ler o resto do capítulo, mas o autor lembra que aquilo que sucedeu com o povo que foi tirado do Egito, pela mão de Moisés, antes de entrarem na terra prometida, perderam a coragem, perderam a fé, ao ouvir falar dos gigantes, e por causa da sua incredulidade não puderam entrar no repouso prometido. Viraram as costas a Deus, viraram as costas ao Senhor, e o Senhor teve que rejeitá-los por isso. Não puderam gozar daquilo que o Senhor tinha imaginado para eles. E o Espírito Santo, irmão, avisa-os a eles e a nós. A eles e a nós. Amém. A eles e a nós. Que temos este mesmo aviso. Versículo 7 ao versículo 11, todo o resto do capítulo 3, que é tirado do Salmo 95. Se os que se afastaram de Moisés e em incredulidade rejeitaram as promessas feitas por Deus, foram rejeitados e não puderam entrar na terra prometida, tanto mais nós ficaremos de fora do repouso de Deus se rejeitarmos a Cristo, que é muito maior que Moisés. Que é muito maior que Moisés. É interessante, cada vez que o povo murmurava contra Moisés, Moisés ficava abatido, ficava desanimado, ficava triste. Lá está esta gente outra vez. E o Senhor dizia: Moisés, descansado rapaz, não é contra ti que eles estão a falar, é contra mim. Com Samuel aconteceu a mesma coisa, pediram um rei. Samuel, esta gente, andei a servir esta tropa a vida toda, e esta rapaziada agora quer outro, coitado de mim. Samuel, não foi a ti que eles rejeitaram, foi a mim. Moisés foi o servo, o dono da casa é Cristo. E o autor está a dizer: se eles rejeitaram a mensagem de Moisés, não acreditaram na mensagem que eu trouxe até de Moisés, fugiram dos gigantes que havia lá na terra prometida e por isso morreram no deserto. Eles é muito sério, parece que vamos terminar num toque de muita seriedade, mas é importante. Quanto mais nós voltamos àquilo que dizíamos, se rejeitarmos tão grande salvação. Por isso, irmãos, somos alertados para não endurecermos o nosso coração. Uma frase muito recorrente em Hebreus: se ouvires hoje a sua voz, não endureçais o vosso coração. Não endurecer o coração a Deus, não negligenciarmos a obra do Calvário. O livro de Hebreus, irmãos, considera a possibilidade de permanecer firme na fé ou de abandoná-la. Não tenhamos ilusões, irmãos. Podemos permanecer firmes na fé ou podemos abandoná-la. É uma escolha real, deve ser feita por cada um dos leitores desta carta originais e por nós que a estamos a ler hoje, que estamos a meditar nela. Lembremos, irmãos, Cristo é muito maior do que Moisés. Que o Senhor vos abençoe. Amados irmãos,